Bom dia, UPA! Estamos mais uma vez juntos, hoje é a nossa lição 7 da nossa revista, e vamos falar hoje sobre a pessoa de Jesus. Então eu queria que a gente começasse lendo o texto de Mateus capítulo 28, a partir do versículo 5, que diz o seguinte: Então, o anjo disse para as mulheres: Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui, já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Então essa é uma história de quando as mulheres, no domingo de manhã, depois da morte de Jesus, que morreu na sexta-feira, quando elas vão até o túmulo do Senhor, esperando cuidar de um corpo. Elas queriam fazer os processos de embalsamento daquele corpo, porque ela era uma forma delas mostrarem o último cuidado para com o Mestre. Quando elas chegam, Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. E a ressurreição de Jesus, ela é fundamental para tudo o que a gente crê. Paulo coloca em 1 Coríntios que se a gente não crê na ressurreição, a nossa fé é inútil. Ele fala algo ainda mais assombroso. Ele fala assim, que se a ressurreição não é real, nós, cristãos, somos os mais miseráveis dos homens. Porque a gente vive tudo, e Paulo viveu muita coisa, desde perseguições, torturas, até a morte. Ele morreu por causa da sua fé, ele passou fome, sede, não teve o que comer, não teve o que vestir, e nós também passamos os nossos próprios sofrimentos, tentando viver de uma forma que glorifica a Deus, não retribuindo mal com mal, não vivendo segundo os nossos próprios interesses, buscando viver uma vida que reflita o amor de Deus pelo nosso próximo e o nosso amor pelo próprio Deus, abandonando uma série de coisas, abraçando uma série de outras coisas. Tudo isso, se a ressurreição não aconteceu, é inútil. É inútil. Então a gente precisa pensar não só sobre a ressurreição, mas sobre a pessoa de Jesus. E por que eu digo isso? Porque a ressurreição, ela é a confirmação, digamos assim, de tudo o que Jesus viveu e de tudo o que Jesus sofreu. Jesus, ele afirmou que ele era o próprio Deus. Ele afirmou que ele era filho de Deus e que ele era como Deus. Ele afirmou que ele era o Messias, o prometido, aquele que havia aquele acerca de quem os profetas tinham profetizado. E a ressurreição, ela confirma isso. Ela confirma que Deus habitou entre nós. Ela confirma que Deus se fez carne. E ela confirma que Deus está conosco. Que Deus é um Deus presente. Então a gente precisa pensar na ressurreição e na pessoa de Jesus, se isso de fato é verdade. Então eu queria que a gente falasse sobre algumas das objeções, algumas das dúvidas que surgem sobre a existência de Jesus e sobre a sua própria vida. A primeira pergunta é: Jesus de fato existiu? No século XIX, alguns autores teólogos, curiosamente, sugeriram que Jesus não tinha existido. Essa proposta ela durou uns 50, 100 anos, talvez. Mas, hoje em dia, é difícil você encontrar pessoas sérias na academia que não creiam que Jesus de fato tenha existido. Um exemplo é o livro S.P.Kerr, Uma História de Roma, acho que é esse o nome do livro, da autora Mary Bird, uma historiadora. Esse é um livro que fala sobre a história de Roma até mais ou menos o ano 200, e a autora reconhece a existência de Jesus e o que ocorre depois com a igreja que surge a partir desse Jesus. O autor que escreve Uma Breve História do Cristianismo, que é também o autor de Uma Breve História do Século XX, Uma Breve História do Mundo, que é um PhD em Harvard, um doutor em Harvard, ele também admite a existência de Jesus. Então você tem uma série de autores hoje que não duvidam da existência de Jesus. Podem duvidar das afirmações de Jesus e das afirmações que a igreja fez sobre Jesus. De que Jesus é Deus, de que Jesus ressuscitou, de que Jesus era o próprio Deus encarnado, o Messias prometido. Mas não se duvida hoje em dia da existência de Jesus. A segunda pergunta que surge é o seguinte: olha só, beleza. Vamos supor que eu creio em Jesus. Tá, mas como é que eu sei
que o que foi dito sobre ele é verdade, tá? Porque a Igreja Católica fez umas alterações na Bíblia e para dominar as pessoas, dominar a sociedade. Eu fico meio na dúvida, porque é um texto muito adulterado. E é curioso, porque isso geralmente vem com uma segunda dúvida, que é o seguinte: como é que a gente sabe que Jesus era mesmo o Messias? Vou contar uma historinha. Há uns 8 anos atrás, foi lançado um filme, acho que são 8 anos ou 10 anos, talvez, que era o Código da Vinci. E no Código da Vinci, uma das ideias do filme, do livro, era de que, na verdade, Jesus Cristo não foi o Messias. O Messias tinha sido, na verdade, Maria Madalena. E a Igreja Católica escondeu isso. E muita gente continua sabendo, inclusive o próprio Leonardo da Vinci, que deixou uma mensagem secreta lá na Santa Ceia, no quadro dele famoso da Santa Ceia, dizendo que o Cristo, na verdade, era Maria Madalena. Era uma história fictícia, mas desde então, e talvez antes também, todo ano na Páscoa, todo ano no Natal, você passa em alguma banca de jornal e vai ter lá uma revista dizendo o seguinte: a verdadeira história de Jesus. O Jesus que esconderam. O Jesus que ninguém conheceu. Coisas desse tipo. E a ideia é de que pegar outros textos fora da Bíblia para falar sobre Jesus, para criar histórias sobre Jesus e para contar a história, digamos assim, não oficial do Messias. Qual é a grande questão em relação a isso? Geralmente, quando se pegam esses textos para falarem sobre Jesus, são textos que não foram escritos por testemunhas da vida de Jesus. São textos que foram escritos 300, 200, 400 anos depois da morte e ressurreição do Senhor. Enquanto acreditamos que os textos bíblicos tenham sido ali concluídos, os textos do Novo Testamento, por volta de 90, 100 no máximo, depois de Cristo. Então, cerca de, no máximo, 60 anos da sua morte por testemunhas oculares dos eventos que ocorreram ou por pessoas que investigaram e conversaram com estas testemunhas oculares. Um exemplo de um texto bíblico que mostra esse cuidado de investigar a história e de tentar contar cuidadosamente o que aconteceu é o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Lucas era um autor grego, era um médico que recebe um patrocínio para escrever um relato, uma história ordenada daquilo que aconteceu com Jesus Cristo. E esse livro, você pode ver isso no primeiro capítulo de Lucas, se você quiser conferir. E Lucas então vai atrás dessas testemunhas, entrevista essas testemunhas, e a partir do relato das diferentes pessoas que encontraram com Cristo, incluindo os apóstolos, ele escreve o seu evangelho e o livro de Atos. Então, você vê que existe uma diferença entre os textos, digamos assim, não oficiais, que foram escritos 200, 300 anos, que não entrevistaram testemunhas oculares, e os textos dos evangelhos. E aí continua a dúvida, tá, mas e os evangelhos não foram alterados para dominar a população? Eu queria que a gente pensasse algumas coisas. Durante muito tempo, na história da Igreja Católica, na história da Igreja em geral, a Bíblia foi mantida em latim. Ela foi originalmente no Novo Testamento escrita em grego, no Antigo Testamento uma parte em hebraico, pequenos trechos em aramaico. E depois, no século II ou IV, não lembro agora direito, foi se traduzido para o latim. Então, assim, a gente não tem, por exemplo, os pergaminhos originais da Bíblia. A gente não tem isso. Por que acontecia quando você escrevia um texto, o original? Você copiava ele, aquela cópia era boa, as pessoas usavam aquela cópia para fazer mais cópias. A cópia era feita à mão. E conforme a cópia ia sendo muito copiada, ela ficava desgastada, era jogada fora, e uma nova cópia muito boa era usada para se manter e se fazer novas cópias. Então, essa era a forma de se produzir textos que eram enviados para diferentes partes do mundo. Isso não só com a Bíblia, isso com textos de Platão, com textos de Aristóteles. E nós temos hoje em dia mais pergaminhos antigos, por exemplo, da Bíblia, que foi copiada muito, do que, por exemplo, nós temos de Platão ou de Homero, que escreve a Ilíada e a Odisseia, as histórias da Guerra de Troia, que é o Homero. Então, os pergaminhos que a gente tem das cópias, elas são hoje em dia do século VIII. Durante muito tempo eram pergaminhos do século VIII até o século X, mais ou menos.
que nós tínhamos. E aí ficava essa dúvida, tá? Mas e se for adulterado? E se não foi isso que está escrito? E aí eu conto duas histórias. A primeira é que no século XX se descobriu uma caverna no Mar Morto. Dentro dessa caverna tinham vários vasos com vários pergaminhos. Dentre esses pergaminhos, cópias dos textos bíblicos, que datavam do século IV. E esses textos eram muito parecidos com o que a gente tinha no século VIII. Igualmente, a gente pode reconstruir, alguns autores dizem isso, que a gente pode reconstruir a Bíblia através dos pais da igreja, que escreveram sobre a palavra até o século IV depois de Cristo. A gente poderia reconstituir a Bíblia só baseados nos textos deles. Então, a gente percebe que há uma fidelidade ao que teriam sido os textos originais. E aí você fala assim, poxa, Tagore, mas você está falando similaridade, qual a pegadinha aí? A pegadinha é que, quando você vai fazendo cópia, às vezes ocorrem alguns erros. Por exemplo, a 90%, 95%, sei lá, alguma coisa assim, nesse tanto das cópias, dos erros, das diferenças que existem entre um pergaminho e outro, são por grafia da palavra. Então eu fui escrever belo, e eu escrevi belo com uma letra, e num outro pergaminho, um outro cara escreveu belo com duas letras. Uma outra pequena parte, menor do que esse tipo de coisa de grafia, são alterações que se referem a trocas de pequenas palavras. Por exemplo, eu falo, eu fui a Brasília, e aí o autor, um outro copista escreve, eu fui para Brasília. Fiquei para por A. E outras são diferenças um pouco mais significativas. Essas são o menor tipo de diferença, ou seja, quantitativamente é o que menos tem. Que são, por exemplo, o que ocorre no Evangelho de João, na carta de 1 João, que no capítulo 5 existem alguns pergaminhos que terminam com uma frase e outros que terminam com outra. Alguns textos têm algumas inserções. E existe todo um estudo, hoje em dia, arqueológico e manuscritológico dessas cópias para definir o que aparece mais, o que é mais fidedigno. E ainda assim, os autores que trabalham com isso acreditam que, no sentido geral, e naquilo que é essencial, e em boa parte, na maior parte da escritura, não há grandes diferenças de sentido, significado e de impacto na tradução. Então, a gente já desmistifica outro mito, que é o mito relacionado ao texto. E aí surge uma outra pergunta, tá bom, Tagore, mas, poxa, a ressurreição é um negócio meio, caraca, o cara era morto e aí ele, coração duvidoso faz essa pergunta. É uma pergunta válida. Como que um homem morre e ressuscita? E aí, a questão que está por trás é assim, olha, no passado, as pessoas não tinham conhecimento, elas eram ignorantes, eram supersticiosas. Então elas acreditaram que Jesus ressuscitou, mas, isso não aconteceu. E eu queria que a gente pensasse um pouco sobre o contexto de Israel. Havia em Israel duas grandes facções religiosas, que eram pessoas sérias, comprometidas com a religião de Israel e comprometidas com o desejo de restabelecer um Estado de Israel livre do controle romano. O primeiro grupo era o grupo dos fariseus, e o segundo grupo era o grupo dos saduceus, fariseus e saduceus. Qual era a diferença entre eles? Era a crença na ressurreição. Os fariseus acreditavam que um dia, no fim dos tempos, as pessoas iam ressuscitar. E os saduceus acreditavam que a ressurreição era algo que não existia. Então, mesmo entre Israel, entre esses dois grupos, os fariseus acreditavam na ressurreição, mas não acreditavam que a ressurreição fosse algo que acontecesse simplesmente, era algo dos últimos tempos, e os saduceus não acreditavam na ressurreição. Era muito difícil acreditar que alguém ressuscitaria dos mortos. Mais do que isso, ressurreição dos mortos era para eles um significado de alguém que tinha sido realmente enviado por Deus, como tinha sido o profeta Eliseu, profeta e também o profeta Elias. Tanto é que, se você ler nos evangelhos, os fariseus tentaram falsificar a ressurreição de Jesus, no sentido do que os discípulos começaram a dizer que Jesus tinha ressuscitado, e os fariseus pagaram pessoas para dizer que eles tinham roubado o corpo. E aí você fica pensando, bom, talvez os fariseus tenham, de fato, visto os judeus os apóstolos roubando o corpo, mas como os apóstolos pregaram o evangelho, eles se tornaram famosos, e essa foi a narrativa que prevaleceu. E eu queria lembrar duas coisas. A primeira
Quando você mente sobre algo, você tem que ter algum ganho nessa mentira. Qual foi o ganho que os apóstolos tiveram? A maioria deles, com exceção de João, morreu. E morreu de mortes bem terríveis. Um foi flechado, o outro foi crucificado de cabeça para baixo, o outro foi decapitado, e por aí vai. Porque houve intensa perseguição aos cristãos no Império Romano. E eu fico me perguntando, eu já me perguntei várias vezes se Jesus de fato ressuscitou. E sempre tem uma dúvida que se sobrepõe mais a essa dúvida, que é o seguinte: por que alguém sofreria fome como o apóstolo Paulo? Sofreria perseguições como os apóstolos em geral? E até mortes por torturas, como ocorreram com eles, se eles estivessem narrando uma mentira? Esse argumento, ele mexe comigo. Porque quando você lê a história da igreja, quando você lê historiadores que não são historiadores cristãos dos séculos passados, ali daquela época de 100, 200 anos depois de Cristo, que seria 150 anos mais ou menos depois da morte e ressurreição do Senhor, os cristãos sofreram muito, 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 de tudo que você puder imaginar. Eles tinham uma convicção profunda de que o Senhor tinha ressuscitado. E essa convicção levava eles a terem suas casas saqueadas, serem violentados fisicamente, serem estuprados, serem levados para coliseus com bichos que os matavam, gladiadores. Teve um que foi queimado, e por aí vai, assim, sofrimentos terríveis. Por que alguém sofreria tudo isso, veria as pessoas que ama sofrendo isso, se ela soubesse que ela mentiu sobre a ressurreição de alguém? Não só isso, mas não foram só os apóstolos. A Bíblia fala, Lucas relata em Atos, que pelo menos 500 pessoas, Paulo, na verdade, relata em Coríntios, que 500 pessoas viram o Senhor depois da sua morte. Inclusive, as mulheres do início do texto. Isso me marca profundamente, isso me dá uma profunda convicção de que a ressurreição, ela realmente deve ter acontecido. Ela é muito real, os efeitos dela na vida desses homens foram muito reais. E mais, se eles estavam mentindo, por que eles fazem um retrato de si mesmos nos evangelhos tão ruim? Eles eram homens que traíram, negaram a Jesus, abandonaram ele no período da sua morte, tiveram discussões inúteis sobre quem era o maior, quem era o menor. Se eles estivessem tentando se tornar famosos, importantes, por que mentir sobre a ressurreição e não mentir sobre como eles tinham agido? São perguntas que, para mim, só podem ser respondidas da forma mais óbvia. A ressurreição, de fato, aconteceu. Então, outra coisa que ocorre é que há mais dois argumentos que eu queria que a gente pensasse. Um é o argumento do C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples. O C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia. Ele fala o seguinte, olha só. As afirmações de Jesus, elas são muito contundentes, elas são muito impactantes. Ele fala coisas muito diferentes, ele fala sobre amar o próximo, ele fala sobre amar a Deus, ele fala sobre a justiça, sobre as bem-aventuranças. Ele é um sábio que é extremamente reconhecido não somente pelos cristãos, mas no islamismo, em outras religiões, no mundo secular. Alguém sempre vai tentar de alguma forma se apossar da pessoa de Jesus. E se ele falou tudo aquilo que era sábio e se declarou Deus, a gente só tem 3 opções possíveis. A primeira, ele era um louco, maluco. Acreditava que era Deus, estava dizendo que era Deus, como um doido diria que é Napoleão. Então, essa é uma opção. Mas Jesus não parece um louco. Alguém com tamanha coerência no discurso, alguém com tamanho conhecimento da palavra do Antigo Testamento, não parece um louco. Alguém com tamanho coerência no discurso não parece um louco. A segunda coisa é que ele era um mentiroso. Estava mentindo, não era Deus. Mas qual foi o lucro mesmo que ele teve pela mentira? A morte?
o escárnio, ser abandonado pela própria família, pela própria cidade, porque a cidade e a família não acreditavam que ele era o Messias, não poder ter um lugar para descansar. E por que tanta gente teria crido se ele fosse um mentiroso e os milagres fossem uma espécie de charlatanismo? E se a ressurreição fosse falsa, todos os argumentos que eu coloquei anteriormente, ele não parece ser um mentiroso. Então o que sobra é que provavelmente ele estava falando a verdade. O quarto, no caso, argumento é o argumento do Chesterton. O Chesterton foi um autor do século XIX, escreveu histórias incríveis. Ele escreve um que eu adoro, que é A Taverna Ambulante. Tem um outro que a Débora tem, que é As Aventuras do Padre Brown. E ele tem um livro, que está aqui dentro desse box dos clássicos da literatura cristã, chamado Ortodoxia. Ortodoxia significa mais ou menos maneira certa de crer. E o argumento do Chesterton é sobre a narrativa. É sobre o nosso anseio por narrativa. É um dos argumentos dele no livro. Então, existe em nós um desejo de algo que explique a história. Nós buscamos explicar a história de várias formas. Nós buscamos explicar a história como lutas de classe, como foi proposto pelo Marx. Nós buscamos explicar a história através de um evolucionismo, no sentido de um evolucionismo histórico, de a história estar sempre progredindo para uma evolução, que deu origem a ideias como as ideias de eugenia. Não estou falando de evolução como um processo de mudança biológica e formação de espécies, mas como um processo histórico. Todas essas coisas são formas de nós narrarmos o mundo. E o Chesterton ele argumenta que nós temos esse desejo e que esse desejo só pode ser satisfeito pela narrativa do cristianismo. A gente percebe que tem alguma coisa errada conosco. A gente percebe que tem alguma coisa que faz muitos de nós serem muito maus. A gente percebe que mesmo aqueles que são melhores entre nós também têm as suas maldades e os seus egoísmos. E a gente percebe que, de alguma forma, há uma lei em nós, como uma espécie de lei mágica, de que à meia-noite você deve voltar para casa, senão o sapatinho, a carruagem vai virar abóbora. E a gente percebe que tem algo que nos impele ao bem, não importa em qual cultura ou sociedade a gente tenha nascido, que nos diz que matar por matar é errado, por exemplo. Então, se há em nós essa percepção de culpa, se há em nós essa percepção de erro, se há em nós essa percepção de que deve haver algo superior que nos chama, então a única narrativa que satisfaz é a narrativa de que Deus entrou na história, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou e nos aproxima dele. Nós precisamos de alguém que nos religue com Deus. Uma religião, que significa religar-se. Então, a ideia do Chesterton é muito melhor trabalhada do que essa maneira reduzida que eu estou apresentando. Mas ela é muito interessante. Porque a gente sempre busca uma grande narrativa que explique o mundo. E a história da redenção é uma história que move o nosso coração a Deus. Aí fica a grande pergunta. Tá bom, Tagore, você falou, deu aí vários argumentos, porque, como Jesus existe, como que a gente pode compreender que ele existiu, que ele foi real na história, de que a ressurreição é um evento real. Mas e aí? Tem muitos outros argumentos, você pode tirar dúvidas, mandar na nossa caixinha da UPA, que está lá no Instagram. Vamos ver se a gente abre essa semana. E você pode mandar suas dúvidas sobre a existência de Jesus. Eu vou pedir ajuda ao Diego, vou pedir ajuda ao Reverendo Cid, para a gente responder da melhor forma, arqueológico, teológico, biológico, o que você quiser. Mas a pergunta que fica é, e aí, o que isso significa para a minha vida? Eu digo o que significa para a vida. Significa que se Jesus de fato ressuscitou, ele foi de fato Deus encarnado, e ele é de fato Deus presente. Significa que quando a gente lê os evangelhos, a gente tem um relato de quem foi delegado por ele para nos narrar os seus ensinamentos e a sua palavra. E, portanto, através dessa escritura,
através da oração, através do que Ele nos ensinou, a gente tem um relacionamento direto com quem nos amou tanto, que deu a própria vida para que a gente fosse reaproximado dele. A gente tem a certeza de que as palavras dele, de que ele está conosco até o fim dos tempos, é real. E a gente tem a percepção de que se Deus se fez presente e ressuscitou, e ele está disponível, os anseios, os desejos, as vontades mais secretas do nosso coração, que a gente geralmente afoga em um bando de porcaria, na verdade, podem ser satisfeitas nele, que é o próprio Deus encarnado. Então, eu trouxe essas respostas sobre dúvidas para que você tenha mais convicção e, no final das contas, se aproxime de Deus através do seu Filho Jesus Cristo com mais confiança. Um bom domingo para você, que Deus te abençoe e até mais tarde.